Olá, alunos do sexto ano. Venho aqui através desse vídeo explicar a atividade 20 de vocês, que fala sobre números primos e compostos. Vamos entender o que é número primo. Números primos são aqueles divisíveis apenas por um e por eles mesmos. Então, eles estão presentes na matemática desde a antiguidade e vários métodos foram desenvolvidos a fim de verificar se um número é de fato primo, certo? Então tem algumas formas de vocês descobrirem quando é que um número é primo, tá bom? Como o crivo de Eratóstenes, e também através de sucessivas divisões. Se o número for dividido por mais de dois números, podemos chamar esse número de composto. Por exemplo, aqui eu tenho o número 3. O número 3 é o número primo, porque só existe dois números que dividem o 3, que são quem? Eles, o 1 e ele mesmo. Por exemplo, quando eu dividir o 3 por 1, a divisão é exata. Então 1 é divisor de 3. Quando eu divido 3 por 2, aí a divisão não é exata. Então significa que o 2 não divide o 3. Por que o 2 não divide o 3? Porque quando eu divido 3 por 2, a divisão não é exata, ou seja, vai sobrar 1 como resto. E quando eu divido 3 por 3, o resultado é 1 e a divisão é exata. Então, dessas três divisões, desses três números que poderiam dividir o 3, apenas o 1 e ele mesmo que dividem o 3 de forma exata. Então, nesse caso, o 3 é um número primo. Tá bom? Por que é um número primo? Porque só existe dois divisores, 1 e ele mesmo. Tá? Para ser composto, aí por exemplo aqui, o 4, será que é primo ou composto? Vamos dividir ele. 4 dividido por 1 é 4, a divisão é exata. Então 4 divide 1. O 1 divide o 4. É o 4 dividido por 2. Vai dar 2. E o resto, 0. 4 dividido por 3. Vai dar 1 e sobrar 1. Então, nesse caso aqui, o 3 não divide o 4. Por quê? Porque sobrou. E o 4 dividido por 4 é 1. E não sobra nada. Então, quais foram os números que dividiram 4? O 1. Vou colocar aqui. O 2. E ele mesmo, que é o 4. Um número terá pelo menos dois divisores, que é um e ele mesmo. Se existir outro, significa que ele é composto. Então, esse aqui, que é o 3, ele é primo. Por que ele é primo? Porque só existe dois divisores. E esse 4 aqui, ele é composto. Por que ele é composto? Porque existe mais do que dois divisores. Bom? Como saber que um número é primo ou não? Por exemplo, quando o número é maior. Aqui eu fiz com 3 e com 4 porque são números pequenos. E nesse caso aqui, no caso do 3, só poderia ter no máximo 3 divisores. Não é? Que poderiam dividir o 3 e a gente viu que desses 3, 2 dividem. E o 4 poderiam ter até 4 divisores. Desses 4, 3 dividiram o 4. Foi 1, 2 e o 4. Mas quando o número é maior, aí é preciso fazer sucessivas divisões. Vamos aqui, para saber se um número é primo, dividimos esse número pelos números primos, 2, 3, 5, 7, 11 e aí por diante, até que tenhamos ou uma divisão com resto zero, nesse caso o número não é primo, ou uma divisão com quociente menor
que o divisor e o resto diferente de zero. Nesse caso, o número é primo. Vamos colocar aqui exemplos. O 161. Vou colocar aqui nesse outro quadro. Saber se esse número ele é se ele é primo ou composto. Aí, para ficar mais fácil, é o seguinte. É preciso lembrar os critérios de divisibilidade, tá bom? O número é divisível por 2 quando ele é par. Então, 161 é ímpar. Esse número é divisível por 3? Não, porque a soma de seus algarismos, a soma dos algarismos desse número não é um múltiplo de 3. Não é divisível por 5 porque nem termina em 0 nem em 5. É divisível por 7? Bom, tem uma regra que dá para saber se o número é divisível por 7, que é o seguinte. Eu pego o último algarismo do 161 e dobro. Certo? Então, ou seja, 1, o dobro de 1 é 2. Eu vou subtrair pelo que sobrou. 16 menos 2, 14. 14 é múltiplo de 7? É. Então, esse número ele é divisível por 7, tá bom? Vamos saber aqui. Aqui vai dar 2, sobra 2, 1, 3. Não é? Então, além de 1 e 161, outros números que dividem o 161 é 7 e 23. Nesse caso, esse número é composto. Tá, pessoal? Composto. Por que ele é composto? Porque existe mais do que dois divisores, dois números que dividem o 161. Para saber se esse número é composto, vamos saber aqui. Ele não é divisível por 2, porque ele não é par. Ele não é divisível por 3, porque a soma de seus algarismos não é múltiplo de 3. Ele não é divisível por 5, porque ele nem termina em 0 nem em 5. É divisível por 7? Vamos saber aqui. 43 dividido por 7 dá 6. Sobra 1. Ó, veja só. Na regra anterior diz o quê? Uma divisão com resto zero, né? Nesse caso o número não é primo. Quando a gente divide e a divisão com resto zero, nesse caso ele não é primo, certo? Ou seja, se o resto for zero, não é primo. Mas caso essa divisão com quociente for menor que o divisor, veja só, o quociente é o resultado. Se esse quociente for menor do que o divisor, que é esse número que fica aqui, ou seja, o número que divide, o 43, então eu posso considerar que esse número é primo, certo? Por que esse 43 é um número primo? Porque quando eu dividir ele por um outro, quando eu dividir ele por um número primo, o quociente foi menor do que o divisor. O quociente é o resultado, ou seja, 6 foi menor do que 7, que é o divisor, tá bom? Então, posso considerar que esse número é primo, tá bom? Então, para saber se o número é primo ou não, você faz sucessivas divisões. Aqui de cara, na primeira que eu fiz, eu já observei que ele era realmente um número primo. Por exemplo, eu poderia fazer aqui o 113, para concluir aqui a explicação. Ele não é divisível por 2 porque ele não é par. Ele não é divisível por 3 porque a soma de seus algarismos, ou seja, 2, 5, 5 não é múltiplo de 3, certo? Ele não é divisível por 5 porque ele nem termina em 0 nem 5. Ele é divisível por 7. Tem a regra para saber. Por exemplo, eu pego o dobro do último algarismo, subtraio com o que restou. O dobro de 3 é 6. 11 menos 6 é 5. 5 não é múltiplo de 7. Então, da mesma forma, eu já estou eliminando algumas divisões. Não preciso dividir por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, porque as regras de divisibilidade diz que esse 113 não é divisível por esses números. Então, o próximo número primo, 11.
Vamos saber se ele é divisível por 11. Aqui eu pego 11, C1, sobra 0, né? Baixo 3, quando eu baixo um valor e esse valor é menor do que o divisor, eu coloco 0 no quociente, certo? Então, acabou a divisão aqui, certo? E pelo o que eu observei, esse número aqui, esse 113 é primo. Por que que ele é primo? Segundo a regra, se eu dividir um número, certo, por um número primo, e o resultado, ou seja, o quociente for menor do que o divisor, então eu posso considerar que esse número ele é primo. O 10 não é o quociente, isso. O 11 não é o divisor, isso. O 10 não é menor do que o divisor, o quociente não é menor que o divisor, sim. Então eu posso considerar que esse número é primo, tá bom? Então, de acordo aí com a atividade de vocês, certo? Vocês vão dividir o número por outros números primos, como está dizendo aqui, ó. Tem que ser por outros números primos, tá bom? Faz as divisões, certo? Lembrando dos critérios de divisibilidade, porque vai ajudar vocês na hora de dividir, certo? Para saber se o número é divisível ou não. Lembra dos critérios de divisibilidade, ok? E aí vocês poderão descobrir se o número é primo ou não dividindo, tá bom?